Bom dia, pessoal. Olá. Obrigada, Andréia. Bom, vamos lá, vamos acelerar. Vamos fazer aqui a pergunta difícil, né? Porque eu fiquei aqui uma semana tentando achar uma pergunta difícil para o André e tal. Mas, enfim, ontem a gente fez um estudo na Rede Amigo Espírita, né? Na sala da nossa irmã Xerri, e a gente falou sobre, o nosso amigo Arnaldo falou sobre a migração dos sexos, né? Essa momento onde o espírito, né, que vem encarnando em um corpo de homem, em algum momento ele vai encarnar no corpo de uma mulher, né? Então veio lá o questionamento que na verdade a gente nas obras básicas, né, Kardec no Livro dos Espíritos ele vem falando no capítulo 4 sobre o sexo nos espíritos. Ele pergunta, né, para os espíritos se os espíritos têm sexo. E o Arnaldo até trouxe algumas outras literaturas, do Hermínio de Miranda, falando sobre o tema, acho que de Emmanuel também, e de André Luiz, mas ficou assim, eu gostaria que a gente discutisse um pouquinho mais, né? Porque Kardec, na pergunta 200, quando ele pergunta se os espíritos têm sexo, não como, e os espíritos respondem, né? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Quer dizer, o grande questionamento foi, né, que o Arnaldo falou, mas a gente não pode, né, não deve afirmar categoricamente que os espíritos não têm sexo, porque, na verdade, essa permanência, né, definida ali do sexo, ele ainda fica por um longo tempo, né? E às vezes até em relação àquele espírito que não precisa mais de encarnar, né? Que não tem mais a necessidade de encarnação, e essa foi a minha dúvida, porque eu acho que essa pergunta 200, Kardec está destinando aqueles espíritos que ainda têm necessidade de encarnar, porque o espírito puro, né, que não tem mais essa referência desses órgãos, né, que está ali na matéria, ele pode se apresentar, né, como um gênero ali, para que a gente possa identificá-lo, mas ele não tem mais essa ligação. Né? Então a gente fala assim, espírito não tem sexo, né? Fica essa coisa meio solta. Isso aí que eu queria que a gente trocasse uma ideia, não sei se eu fui clara, enfim, se deu para você entender, André. Liberando aqui. Bom, vamos lá então, pessoal. A gente vai começar aqui o nosso tema livre, já começando com a pergunta que a Miriam fez a respeito dessa dúvida. E ele uma situação que é bastante comum, né, uma dúvida bastante comum que surge dentro dos nossos estudos, e até também que é muito natural, já que nós sempre comentamos que o mundo espiritual nada mais é do que uma continuidade daquilo que nós vivemos no mundo material. Então, se é assim, nós levamos para o mundo material praticamente aquilo que nós vivemos aqui no mundo físico. Então a gente primeiro vai fazer a leitura aqui desse capítulo 4 do segundo livro, o item número 6, do Livro dos Espíritos, Sexo nos Espíritos. Kardec coloca 3 perguntas bastante simples e a gente vai analisar com cuidado, porque muitas vezes já aconteceu de se fazer uma pergunta e os espíritos responderem a mesma pergunta, mas seguindo um caminho diferente daquilo que Kardec entendia. Dá para perceber isso em algumas questões. Então aqui o Kardec pergunta, então, os espíritos têm sexo? A resposta, não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição física. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então essa primeira resposta ela traz para nós, primeiro, a característica sexual no mundo espiritual e ao mesmo tempo fala sobre a relação afetiva entre os espíritos, considerando, por exemplo, essa questão de ou uma personalidade masculina ou uma personalidade feminina. O segundo, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? A resposta, sim, pois os mesmos espíritos que animam os homens são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E na 202, quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de homem ou de mulher? A resposta, isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer.
Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, comentário de Kardec agora, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Bom, a gente tem aqui, a princípio, 3 pontos a analisarmos, né? Qual é exatamente a característica da sexualidade, da personalidade sexual para os encarnados? Quer dizer, o que vivermos na condição de homem, na condição de mulher, nos proporciona em termos de experiência? Nós sabemos muito pouco, porque o que a gente observa é a prática. Então a gente vê o desenrolar de uma existência numa característica masculina, numa característica feminina, mas nós não conseguimos compreender exatamente a essência desse propósito, principalmente porque a psicologia não se preocupa em estudar essas características sexuais dentro da visão espiritual e reencarnatória. Então ela analisa assim: as mulheres têm essas características e os homens têm aquelas características. Então, quando se fala em ciência, medicina, a própria psicologia, a biologia e outras ciências que estudam essa questão tanto do psiquismo como da própria constituição orgânica do indivíduo, eles analisam aquilo que acontece nesse momento e aquilo que funciona dessa mesma forma. Fora isso, não tem essa ideia do que ele foi antes, o que ele vai ser depois. Isso não faz sentido para os espíritos, para essas ciências. Então, o primeiro ponto a analisarmos é exatamente isso, né? O que representa para cada indivíduo esse tipo de experiência dentro de cada sexualidade. No mundo espiritual, nós temos 2 elementos a analisarmos. Primeiro, com relação à aparência que o espírito traz, e segundo, com relação à sua personalidade. Então, quando os espíritos dizem que os espíritos não têm sexo, de fato eles não têm sexo, mas eles trazem traços de personalidade e de sexualidade. Então ele pode trazer uma personalidade masculina e uma personalidade feminina. E isso vai de acordo com o quê? Com a vivência, né, com aquilo que ele vai experimentando no decorrer da sua vida. Então, da mesma forma que eu posso, de um modo geral, levar para o mundo espiritual tendências com relação a profissões, com relação a condições sociais, a influências de patriotismo, de local onde eu nasci, de religiosidade. Eu levo essas características para o mundo espiritual por uma tendência natural que eu tenho. Então, se eu passo uma existência toda, né, vamos colocar aqui que o brasileiro, por exemplo, tem uma expectativa de vida em torno de 74 anos de idade, a gente está conseguindo expandir um pouco mais aqui a nossa presença no mundo físico. Durante 74 anos nós vivemos dentro daquele universo masculino ou dentro daquele universo feminino. Alguns de uma forma bem equilibrada, outros vivendo conflitos. Mas o que importa é que vive dentro daquele universo. Então nós nos habituamos aos tratamentos, às características sociais, aos tipos de relacionamento, enfim, tudo aquilo que envolve cada característica sexual. E quando retorna ao mundo espiritual, nós levamos conosco esse mesmo psiquismo. E naturalmente esse psiquismo, lembrando sempre que o perispírito ele é moldável, né, de acordo com a intensidade do pensamento de cada pessoa, então eu chego no mundo espiritual sendo aquilo que eu acredito ser. E isso acontece desde o início da nossa jornada. Então, a princípio, nós não conseguimos ainda manter aquele equilíbrio entre esses 2 polos, que é uma característica específica para os espíritos mais evoluídos. E como nós sabemos que dentro, né, da literatura espírita, de todo o ensinamento que chega para nós temos um contato com os espíritos que estão numa camada muito mais próxima daquilo que nós vivemos aqui na Terra. Então nós recebemos as psicografias, recebemos os livros, nós não temos ideia do que acontece nas esferas superiores. Nós temos, por exemplo, ali um relato do espírito São Luís, um relato do espírito Erasto, eles dão as suas instruções, mas como é a dimensão onde esses espíritos vivem?
Nós compreendemos, por exemplo, como é a vida de um espírito que acaba de desencarnar, que é um pai de família, um espírito que foi um comerciante, um espírito que foi um religioso comum, nada muito especial. Então o que ele relata é onde ele vive, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente, do que ele sente falta. Desses espíritos mais elevados nós sabemos muito pouco. Então quando fala assim, como é que é a vida dos espíritos que conseguiram atingir o equilíbrio polar, nós não sabemos. Qualquer especulação da nossa parte vai ser simplesmente mera opinião. Mas naquilo que diz respeito àqueles espíritos que estão numa condição de erraticidade, ainda muito próximo do planeta, se programando para novas encarnações, provas, expiações, etc. e tal, nós podemos lembrar sempre que as características sexuais de cada um diz respeito ao seu psiquismo, é daquilo que ele acredita ser. Da mesma forma que nós temos pessoas, por exemplo, militares. Vou pegar só um exemplo, porque teve um livro interessante que saiu recentemente que vocês conhecem, chamado Militares no Além. Então, quer dizer, militares no além? Sim, eles desencarnaram acreditando-se ainda, se vendo como, sentindo aquilo, tendo tendência para a vida militar. Artistas no além, vamos pegar escrever um livro chamado Artistas no Além. Seria possível? Claro que seria. Basta nós pegarmos cantores, pintores, atores, escultores, qualquer tipo de artista, e chegar no mundo espiritual e perguntar assim, escuta, o que você faz? Eu continuo desenvolvendo as minhas artes. Entrevistar aqueles espíritos que se manifestam fazendo pinturas mediúnicas, músicas mediúnicas, etc. e tal. Eles vão continuar levando as mesmas características. E com relação à sexualidade, ele mantém a sua personalidade como um todo. Aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele gosta de fazer e aquilo que ele pensa que é. Então ele mantém as suas características de acordo com a personalidade. Um detalhe interessante, alguns livros falam sobre relacionamentos afetivos entre os espíritos no mundo espiritual. Então a gente pensa assim, será possível que quando a gente desencarnar, a gente vai conseguir arrumar um namorado, uma namorada, alguma coisa assim? A princípio a gente vai dizer, não, porque no mundo espiritual não tem isso. Quem falou que não tem? Se você continua sentindo o mesmo afeto que você sentia por alguém que estava encarnado, por que desencarnado você não vai conhecer uma pessoa que você gosta muito, que ela vai se tornar seu amigo ou sua amiga, e você vai ter um relacionamento mais próximo, vai ter aquele desejo de ficar perto dela, e de repente vocês dizem assim, vamos namorar? Vamos namorar. E aí então cada um com sua característica. Cada um a sua característica tendendo mais para a personalidade masculina, tendendo mais para a personalidade feminina. Mas aí tem um detalhe. Os nossos relacionamentos afetivos, naquilo que diz respeito ao mundo físico, envolvem também questões sexuais. Porque as pessoas sentem desejos umas pelas outras. Porque o desejo não é simplesmente uma questão instintiva do organismo. Na verdade, a questão da sexualidade é uma questão do nosso psiquismo. Então, no mundo espiritual, nós continuaremos vivendo aquilo que nós vivemos. E aí então eu vou olhar para uma pessoa, vou gostar dela, acho aquela mulher muito bonita, vou me aproximar dela, vamos namorar, de repente surge aquele clima, e aí, como é que a gente vai resolver essa história? Como os espíritos lidam com a prática da sexualidade? A gente pensa assim, bom, eu posso, através daquilo que a minha mente produz, criar características físicas do corpo masculino, incluindo os órgãos sexuais, incluindo traição, Silvia. Traição, ciúme, possessão, violência, tudo aquilo que existe no mundo físico existe no mundo espiritual. Espíritos que se obsediam, porque você desencarna, de repente o marido também desencarna, o marido fala assim, você é minha, você não vai ser de ninguém. Aí você diz assim, não, mas nós nos casamos até que a morte nos separa, mas como a gente está vivo ainda, então eu vou continuar, você é minha, não interessa. E aí se torna aquele obsessor, aquele perseguidor e tudo mais. Tudo isso que nós vivemos aqui no mundo físico, nós vivemos no mundo espiritual. Especialmente naquilo que diz respeito a essa esfera mais próxima do mundo físico, que é uma vida muito semelhante. Já nas esferas superiores, como nós falamos, já é uma situação diferente. Já existe equilíbrio de sentimentos, equilíbrio de psiquismo. Já existe ali a intenção do relacionamento, a forma como as pessoas se relacionam. Então, quanto mais ascendem nessa escala evolutiva, muito mais equilíbrio eles têm nas suas vivências. Então, nesse ponto, a gente pensa assim, como é que então nós podemos falar sobre características sexuais no mundo espiritual? No livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, ele fala sobre, principalmente focando no período do carnaval. Então ele fala sobre grupos de espíritos que se juntam com aquela tendência, né, com aquela visão desequilibrada da sexualidade, envolvendo esse período do carnaval.
Então, da mesma forma, nós estudamos sobre isso ontem, a questão do pensamento, né? Kardec falava sobre isso, né? Sobre moldar o perispírito, sobre características. Então tem espíritos que trazem sinais físicos, tem espíritos que estão com a cabeça decapitada, espíritos que trazem deficiências físicas e tudo mais. Então, se eles, acreditando nesse lado da dor, do sofrimento, das doenças, das mutilações, eles reproduzem isso no seu psiquismo, no livro Sexo e Obsessão traz exatamente aqueles espíritos que trazem desequilíbrios da sexualidade. Então são indivíduos que têm os órgãos genitais completamente deformados. Então ele falava assim sobre pessoas que trazem características de nanismo, anões, mas com órgãos genitais praticamente do tamanho dos seus corpos. Seios, pênis, vaginas, com as aparências mais assombrosas, porque o seu psiquismo está completamente concentrado naquilo. O desejo sexual está completamente polarizado na sexualidade. Só que de uma forma tão desequilibrada que acaba plasmando também a deformidade desses órgãos. E a outra pergunta, como é que os espíritos podem vivenciar, por exemplo, a prática da sexualidade? Vocês se lembram que ontem mesmo eu conversei com vocês a respeito dessa criação mental da fotografia do pensamento que no mundo espiritual acontece? Nós temos aqueles indivíduos que têm um vício pelo jogo. Então o indivíduo, por exemplo, que tem o vício do jogo e ele quer jogar dados para fazer apostas, ele sempre vai ganhar. Porque ele segura os dados assim que ele criou, e é possível, a gente sabe disso. Esses objetos são criados de uma forma muitas vezes inconsciente, ou de uma forma consciente. Então ele cria dados e joga. Os dados sempre vai dar no número que ele pensou. E a pergunta é, por que isso tudo? Porque simplesmente ele criou uma ilusão, criou uma fantasia que ela se reproduz de acordo com a sua vontade. Mas ela não é real. Aquilo acaba se tornando, de certa forma para ele, monótono, tedioso, porque ele não vivencia aquela expectativa de será que eu vou ganhar? Ele sempre vai ganhar. Naquele espírito, por exemplo, que vai para um bar, esses bares que tem mesas de sinuca e tudo mais, e o espírito fica ali, próximos aos encarnados, e ele então fica brincando na mesa de sinuca. E ele ganha todas, porque ele mentaliza uma bola, essa bola materializa, ele dá um toque na bola, a bola cai na caçapa, porque ele pensou na bola caindo na caçapa. Agora, quando se fala sobre sexualidade, os espíritos podem, de alguma forma, mentalizar os seus corpos perispirituais, moldar os seus corpos perispirituais. Mas a partir do momento em que eles querem praticar a sexualidade, eles acabam não sentindo o mesmo prazer. Porque esse prazer depende do quê? Das impressões físicas que o corpo acaba trazendo. Nós temos inervações que são extremamente complexas nos órgãos genitais. E a natureza fez isso para que isso fosse estimulante para nós. Imagina, por exemplo, se nós tivéssemos a mesma sensação que nós temos no cotovelo, nos órgãos sexuais. Qual seria o prazer que nós sentiríamos? Nenhum. Daí então nós sentimos prazeres na boca, nos órgãos sexuais. Tudo isso para quê? Para que nos estimular a praticar isso, porque é dessa forma que haveria reprodução instintiva entre os animais. Nós temos dois animais, por exemplo, você olha nesses documentários. E aí no documentário você vê ali dois animais na selva tendo relações sexuais. Eles sabem o que estão fazendo? Não, eles são levados àquilo pelo instinto. É pelo cheiro, pelo olfato, é pelo desejo que sentem, que nem entendem porque simplesmente praticam. Então no mundo espiritual, apesar do desejo psíquico, não existe a realização prática. É daí então que muitos espíritos que têm essa tendência à sexualidade acabam então se aproximando dos encarnados e absorvendo aquelas emanações psíquicas criadas por suas fantasias para poder se satisfazerem. Então seria mais ou menos como acontece a satisfação daquelas pessoas que ficam brincando na internet, de tendo relações sexuais virtuais, quer dizer, ele não tem a prática, mas as sensações de viver aquilo, para ele é satisfatório, ainda que não seja dentro daquela realidade. Aquelas pessoas que compram revistas, que vão ao cinema, que ficam observando outros à distância, criando as suas fantasias, só que convivendo com os encarnados eles conseguem se aproximar do pensamento, das sensações que aquelas pessoas vivem. Essa é a forma que eles têm de realizar os seus desejos. O indivíduo que é alcoolizado, só para fazer um exemplo, né? A mesma coisa, Tina, né? Você se satisfaz psiquicamente assistindo aquilo que é real.
Então você precisa ver alguma coisa do que você imaginar, porque imaginar não é a mesma coisa do que você olhar. Imaginando, as coisas vão acontecer do jeito que você quer. Olhando, você vai ser surpreendido por aquilo. Então, psicologicamente, é muito mais satisfatório você assistir do que você simplesmente imaginar. Se a imaginação fosse satisfatória, ninguém compraria filme, revista, etc e tal. Mais ou menos isso, Silvia. Na adolescência as pessoas falavam isso, né? É a mesma coisa que chupar bala com papel. Quer dizer, você tem ali, mas você não sente nada. É a mesma coisa. No filme Ghost, tem uma passagem interessante naquele trecho em que o Sam, né, o protagonista, está no metrô e ele encontra com aquele espírito que está preso ali, né, que deu a entender que ele foi um suicida, né, mas ele fala, né, que ele foi empurrado, etc e tal. E aí então quando eles param na estação, ele vê ali aquelas máquinas de cigarros. E aí então ele quebra o vidro, cai aquele monte de cigarro e ele fica, ai, que vontade. Por que vontade? Porque ele simplesmente não consegue absorver aquilo tudo. André Luiz fala, né, da quantidade de espíritos que ficam próximos ali aos bares, se conectando mentalmente com as pessoas que estão ali se embriagando, ingerindo bebidas, porque a forma é o mais próximos que eles podem chegar da realidade, mas ainda assim não é a mesma coisa. E é por isso que esses espíritos desejam desesperadamente reencarnarem, não para poder cumprir provas, expiações, evoluir, nada disso. É para poder voltar à sensação, porque o nosso corpo físico traz uma impressão muito forte. Na questão número 367, a partir da questão 367 do Livro dos Espíritos, nós temos ali no item 4, né, falando sobre a influência do organismo, ali durante a reencarnação, né, o retorno à vida corpórea, o capítulo 7, e o item influência do organismo. E aí então Kardec fala, né, sobre quando o espírito se une ao organismo, ele sofre a influência da matéria. Se por acaso eu sou um indivíduo que tem o corpo imperfeito, seja ele neurologicamente, seja ele estruturalmente, né, em termos de esqueleto, musculatura e coisa e tal, eu não consigo desempenhar o meu potencial da forma como eu gostaria, simplesmente porque, né? Olá, Giovanni, bom dia. Então, simplesmente porque o meu corpo me limita. Se por acaso eu tenho uma estrutura cerebral que traz alguma deficiência, isso pode me levar, por exemplo, a me colocar numa característica de um indivíduo com uma limitação intelectual, com uma psicopatologia, uma loucura, por exemplo. A gente lembra que a depressão, ela pode ser vista para nós por 3 aspectos diferentes. O primeiro aspecto é o biológico. Se por acaso eu tenho ali uma deficiência das substâncias, dos hormônios que mantêm meu equilíbrio cerebral, se por acaso tem uma deficiência, eu posso entrar em depressão. E aí então vem um médico, um psiquiatra, me passa uma medicação que retoma o equilíbrio. Um segundo caso, eu posso trazer do meu passado reencarnatório traumatismos psíquicos que se manifestam na minha encarnação atual. E aí então eu tenho uma depressão sem saber porquê. E a terceira pode acontecer por causa de uma questão social. Algum evento que eu participei, fiquei desempregado, um relacionamento rompido, um desencarne na família, qualquer situação pode também me levar à depressão. Numa questão patológica, diferenciando depressão de estado depressivo. Então a gente vê que o nosso organismo ele traz uma influência muito grande. Então, voltando para aquela questão original, o espírito se encontra no plano espiritual. Ele mantém a sua personalidade, masculina ou feminina. Mas vamos supor que, de acordo com a programação dele, conforme foi colocado aqui por Kardec na observação que ele fez da questão 202, os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então a gente entra naquela encruzilhada. Eu tenho hoje a minha personalidade masculina, na próxima encarnação, dependendo das circunstâncias, volto com uma personalidade masculina, e depois assim tenho a necessidade de um novo aprendizado. Desenvolver mais a minha sensibilidade, desenvolver novas responsabilidades que a personalidade masculina não me oferece. Enfim, não se sabe porquê, mas eu acabo então tendo a necessidade de mudar a minha experiência dentro da sexualidade. Esse tipo de preparo, como o espírito se prepara, quanto tempo demora, isso a gente não sabe porque poucas informações chegaram a esse respeito. Mas a gente pode imaginar que nós ficamos durante muito tempo fazendo
fazendo exercícios, fazendo treinamentos ou tendo uma compreensão de responsabilidades, de vivências e de experiências. Mas feito esse trabalho psicológico, mais uma vez, que nós não conhecemos, o espírito então reencarna num corpo de acordo com aquelas características sexuais. E como nós vimos nessa questão da influência do organismo, a gente lembra que um organismo masculino e feminino traz diferenças, os organismos trazem diferenças extremamente complexas em termos de hormônios, de anatomia, de influência desses órgãos. Pensar, por exemplo, que a testosterona é um hormônio bastante concentrado na personalidade masculina, a progesterona na feminina. E é então um indivíduo que se prepara no plano espiritual de uma forma equilibrada. Não traz distúrbios sexuais de encarnações anteriores, de práticas, de promiscuidade, de desequilíbrios, etc. e tal. Ele consegue se preparar psicologicamente no plano espiritual e quando ele reencarna, ele começa então a sofrer a influência do organismo. As tendências a buscar aquele tipo de comportamento. Então ele simplesmente se adapta, se ajusta e se desenvolve. Se acontecer o caso, por exemplo, essa é uma das teorias, isso não é uma afirmação, mas é uma das suposições que se fazem, quando o indivíduo começa então a reencarnar de um modo compulsório, ou seja, sem que ele tenha se programado para isso, que ele deseje isso, até aqui mesmo na questão aqui do Livro dos Espíritos, na questão 202, coloca para nós, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou mulher? A resposta, isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Então quando se fala assim, isso pouco importa ao espírito, não diz assim que o espírito não se importa com isso. Isso não importa para aquilo que ele precisa fazer. Então muitas vezes ele diz assim, eu quero reencarnar como homem, ou eu quero reencarnar como mulher. E o pessoal fala assim, tá bom o que você quer. Só que não é o que você quer, é o que você precisa. E aí nesses casos, quando existe assim uma fixação muito forte por uma determinada tendência, essa é uma das teorias que quando o espírito reencarna de uma forma desequilibrada, tendo ali muitas vezes aquele conflito de personalidade. Quando a homossexualidade, a transexualidade acaba se manifestando. Então essa é uma das teorias. Por isso então quando a gente fala sobre a adaptação que é feita, isso pode demorar muito tempo, talvez demore muito mais para aquelas pessoas que têm dificuldades ainda por estarem muito fixos na sua personalidade, aquela tendência sexual. Então muitas vezes ele pode demorar, quanto tempo demora uma encarnação em média? 30 anos, 40 anos, dentro aqui do nosso tempo terreno? De repente nós temos espíritos que se preparam durante 2 séculos, 3 séculos. Vai saber. Seguindo aquele raciocínio de quanto maior o desafio que o espírito vai enfrentar, maior a sua necessidade de se preparar para aquilo, então a gente imagina que ele fique muito mais tempo na erreticidade, só se preparando para poder chegar na encarnação seguinte de uma forma equilibrada e cumprir aquilo que ele precisa. A Miriam colocou, né, as manifestações dessa mudança a princípio seria natural, mas as nossas imperfeições acabam distorcendo muitas coisas, seria isso? Sim. A nossa tendência, a nossa fixação, a nossa resistência em aceitar essas novidades. É como você imaginar, por exemplo, Miriam, tirando um pouco desse lado sexual, vamos pensar numa outra característica. Eu vivi uma encarnação numa família abastada, numa sociedade bem estruturada, uma vida que eu podia ter tudo aquilo que eu queria. De repente, o meu próximo desafio é, você vai nascer numa favela, numa cidade muito pobre. Dentro do psiquismo dele, ele vai pensar assim, eu não quero viver isso. Mas o pessoal vai dizer assim, mas não é o que você quer, é o que você precisa. E aí então ele reencarna também de uma forma compulsória, ou seja, de uma forma meio que obrigatória. Você não quer, mas você vai. Ele nasce como aquele pobre revoltado. Aquele pobre com mania de grandeza, aquele pobre com aquele ar de arrogância, de superioridade. Então é a mesma coisa que nós pensamos a respeito da sexualidade. Então, é a aceitação do indivíduo, é o preparo dele, é a capacidade dele de se desapegar. É uma situação extremamente complicada. Que ela não acontece assim, você liga um botãozinho, ou então você formata o HD dele e instala uma programação feminina. Depois você formata de novo e instala uma programação masculina. Não é assim. Ele começa a se transformar psiquicamente, começa a aceitar, começa a projetar a sua nova encarnação, e aí então ele reencarna de uma forma equilibrada. Nós temos, quando se fala sobre intensidade da personalidade, certa vez foi feito um estudo
a respeito disso, falando sobre aqueles polos trazidos pelos orientais, um polo masculino ou um polo feminino. A gente não fala de sexualidade, a gente fala de características de personalidade. Então, colocando um exemplo, foi colocado como Mahatma Gandhi era um homem, mas um homem muito doce, um homem muito gentil, apesar, né, dos conflitos familiares que ele teve. Para quem já leu a biografia do Gandhi, ou já viu algum documentário mais específico sobre ele, vai perceber que ele teve um problema familiar muito sério, com filhos, com a esposa, né, que acabou vivendo com ele muito mais como se fosse uma irmã, já que ele não se colocava na condição de um marido, de uma forma como se esperava, né? Então ele era um homem, mas trazia ali sinais de feminilidade. Não de afeminado, mas de feminilidade. No caso de Chico Xavier era a mesma coisa. Era um homem, mas um homem doce, um homem delicado, um homem frágil. Já a Madre Teresa de Calcutá era uma mulher, uma personalidade extremamente forte, que já trazia, por exemplo, características masculinas, de masculinidade. Não que era uma mulher que tinha desvio de comportamento sexual. Então não confundamos isso. Por isso, então, a intensidade de cada um é julgado também pela própria psicologia. Quando nós temos homens que combinam com a personalidade masculina pelo impulso da personalidade, pela força da personalidade, e homens que são mais delicados. Por isso, então, até Richard Simonetti, no seu livro que fala sobre reencarnação, chamado... deixa eu pegar aqui... Reencarnação, tudo que você precisa saber. Ele traz uma ideia interessante, que ele diz assim que nós, na verdade, trazemos na nossa personalidade... Quando nós estamos de modo equilibrado, nós temos, por exemplo, 70% a 80% de uma personalidade condizente com aquilo que nós representamos e de 20% a 30% daquilo que vem como complemento. Porque tanto uma sensibilidade ou uma atitude mais forte e tudo mais são elementos que são necessários para o nosso desenvolvimento. Então, temos assim, muitas vezes você tem um indivíduo que vive num corpo masculino, mas traz características mais intensas para um, mais intensas para outro. A Miriam colocou essa proporção de tempo é muito variável para o espírito. Acho que não temos noção, só enxergamos uma nesga. Também acho, Miriam, né, porque esses são assuntos, né, Kardec, quando ele começou a desenvolver a codificação, ele tinha muita coisa para trabalhar. Ele não podia se especificar, por exemplo, falar sobre animais no mundo espiritual, falar sobre sexualidade no mundo espiritual. Ele estava revelando um mundo em que o ponto principal era dizer que o espírito continuava vivo. Esse era o ponto principal. Dali, então, ele começou a trazer elementos que fossem abrindo um pouco mais esse leque para a gente ter uma compreensão. Então, ele não explorou devidamente aquilo que precisava. Então, se alguém disser assim, olha, eu não penso dessa forma, é justo que seja assim, nós temos poucas informações. Então alguém vai dizer assim, olha, eu penso que a coisa acontece de outro jeito. Está valendo o seu jeito também. Porque, na verdade, o modo como o outro pensa é de uma perspectiva. O modo como eu penso é de outra perspectiva. E a gente vai juntando aqueles pontos comuns, e é importante, como todo debate, a gente tentar encontrar aquilo que é comum a todo grupo, e não aquilo que achar que é incomum para criar aquelas rupturas, né? Então a gente vai complementando com essas ideias, mas realmente a gente tem muito pouca coisa. Só o tempo de reencarnação, por exemplo, quando a gente fala assim, quanto tempo o espírito demora para reencarnar? A gente sabe que isso é muito variado. Temos aqueles espíritos que reencarnam quase que imediatamente, quando houve uma reencarnação que foi interrompida de um modo abrupto. Temos aqueles espíritos que demoram muito tempo para poder se reprogramar para reencarnar de novo, de acordo com sua necessidade. De repente, a missão que ele tem que trabalhar, imaginamos assim, a missão não no sentido de um espírito altamente missionário, mas uma missão que ele tem que trabalhar num grupo, numa família, uma missão pessoal que ele tem que realizar. Então eu digo assim, olha, eu tenho que desenvolver em mim o sentido da caridade. Então eu vou trabalhar numa missão no planeta Terra para trabalhar com pessoas num ambiente muito pobre em que eu tenho que realizar grandes coisas. Eu posso não ter compromisso nenhum com aquelas pessoas, mas eu preciso trabalhar junto a elas. Só que é uma missão que vai muito além daquilo que eu posso fazer nesse momento. Então eu fico durante muito tempo no mundo espiritual, visitando ambientes, adquirindo conhecimento, pegando experiência, conhecendo pessoas e tudo mais. Algumas vezes eu posso demorar, como eu falei para vocês, 2 séculos me preparando para realizar um trabalho. Simplesmente para poder cumprir uma programação normal. Então esse tempo varia muito. Tem aqueles que estão dando continuidade naquilo que sabem fazer, eles simplesmente vão fazer uns ajustes e depois continuar.
Para outros que têm que virar uma página e começar uma experiência nova, demandam mais tempo. Principalmente nesse nível que nós estamos agora evolutivo, em que nós somos muito apegados às coisas. Né? Deixa eu ver, mas hoje o que eu observo em novas gerações é uma liberdade, uma linha tênue entre definição de sexos. Na verdade, Miriam, o que eu vejo hoje é que é uma tendência ao estímulo da sexualidade que ela tende muito mais para o desvirtuamento do que para o desapego. Você vê, por exemplo, eu já comentei sobre isso com vocês várias vezes, que é uma coisa que eu não me conformo. Quando você pega, está assistindo a um programa na televisão, aí vem um intervalo, aí passa então um programa de cerveja. A primeira coisa que eles mostram é uma mulher sensual, toda torneada, tomando cerveja, com aquelas roupas apertadas, ou muitas vezes até seminua, com aqueles homens sentados de camiseta, camisa de time de futebol e coisa e tal. É a mulher objeto. É uma mulher objeto estimulando o uso de bebida alcoólica. Então a gente vê assim que esse é um caso que acontece numa propaganda de televisão. Você vai comprar um chocolate. Você olha uma propaganda de chocolate, a mulher come assim um chocolate com aquela boca sensual, com isso, com aquilo. Um chinelo mostra um homem seminu tampando a sua genitália. Então a gente, na verdade, está estimulando a sexualidade precoce nas crianças. Uma criança, por exemplo, de 7, 8 anos de idade, vai toda maquiada, com roupa sensual, com mini saia, com decote, num tipo provocativo. Então a gente vê que nessa questão moral, nós estamos sofrendo uma liberdade que ela é muito perigosa. Sem falar nas músicas, né, naquilo que a gente vê nas danças, etc. e tal. Então isso está gerando um problema, um conflito de sexualidade precoce que está se convertendo no comportamento das pessoas. Aqui a gente já entra até num outro assunto, que eu cheguei até a comentar num estudo que nós fizemos na semana retrasada, lá na Sala Espiritismo Net Jovem, né, que quando se fala sobre jovem, a gente já fala sobre o suicídio. Então nós temos, por exemplo, nessa questão só fazendo um parênteses, depois a gente volta para a questão do espiritual. Mas quando você fala, por exemplo, sobre estimular as crianças a desenvolverem uma sexualidade precoce, elas não estão preparadas para frustrações afetivas, porque elas se entregam com muito mais intensidade. Nós temos adolescentes de 12, 13, 14 anos cometendo suicídio porque perderam o namoradinho. Nós temos jovens de 13, 14, 15 anos de idade engravidando. Crianças que começam simplesmente a desviar do seu futuro, que elas podem se preparar, porque elas estão se entregando de uma forma muito intensa. Dizendo, por exemplo, um jovem diz para o outro, um jovem de 15 diz para uma adolescente de 14, eu te amo, você é o amor da minha vida. Ele mal sabe o que é isso, mas ele acha que vivendo isso, porque ele assiste a um filme Crepúsculo, por exemplo, o Stephen King, né, que é aquele autor de filmes de suspense, ele fez um comentário muito interessante. Ele disse que a série Crepúsculo, a saga Crepúsculo, nada mais é do que uma pornografia adolescente. Porque não tem nada de lobisomem nem de vampiro. O que interessa é quem está pegando quem. E as adolescentes assistindo aquilo, criando fantasias, estimulando a sua prematuridade sexual e não sabem lidar com isso. Né? Então é o que a gente vê hoje. Então essa questão do que nós vemos nessas novas gerações é sofrendo um bombardeio de sexualidade extremamente perigoso. Que depois nós não teremos controle. Né? Então a gente tem 8 ou 80. Quem fala sobre isso é Alberto Almeida, na sua palestra que fala sobre o ficar. Ele falava sobre essa questão de, no passado, era uma vivência da sexualidade repressora. Porque não pode, porque você vai ser castigado, porque você fica de castigo, porque eu não quero, porque não. Aí de repente esses espíritos vão crescendo com essa repressão dos seus instintos naturais, do que a educação, como diz Emmanuel, né? Porque a gente não deve reprimir, a gente deve educar. Mas eles sofrem tanta repressão que depois, isso nas religiões do passado também é a mesma coisa. Aqueles que viviam, né, nas religiões anteriores e tal, de repente você reencarna com aquela liberdade no mundo novo que você quer viver aquilo intensamente. De repente a coisa vem como se fosse uma avalanche, com emoções, com desejos, com instintos, que a gente não sabe onde parar. E aí então começa todo aquele drama, né? O drama psicológico, o drama afetivo, que nós simplesmente não sabemos amar. O que nós sabemos é desejar, é ficar apaixonado intensamente, mas o amor mesmo nós não conhecemos muito pouco. Nós conhecemos muito pouco. Né? Miriam colocou também uma mistureba danada, né? Mas a novela O Povo Ama e desama de um capítulo para o outro. E é tudo muito natural.
Aí você vai trocando de roupa, trocando de namorados, namoradas, como se fosse a coisa mais normal do mundo, sem considerar os conflitos afetivos que as pessoas vivenciam, as decepções amorosas, as frustrações, a autoestima cada vez mais baixa, cada vez mais desestruturada. Isso ninguém considera. Acha simplesmente que é beijo pra cá, beijo pra lá, pega aqui, pega ali, tá tudo bem. A Fraterna colocou lá em cima, bom dia, Fraterna, né? Se encarnamos várias vezes em um sexo, se na próxima reencarnação viermos de outro sexo, não fica na memória, aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Isso vai depender do quê? Por que o indivíduo tem a necessidade de mudar a sua sexualidade numa experiência reencarnatória, se isso vem de uma forma natural ou vem de uma forma compulsória. Tudo aquilo que é obrigatório é mais traumático, pensemos dessa forma. E tudo aquilo que vem de uma forma natural, de uma forma aceitada pelo próprio indivíduo, isso acontece com mais tranquilidade. E cada indivíduo vai se preparar num tempo maior ou tempo menor. Né? Então, quando se fala sobre essa questão da memória, muitas vezes eu posso ter uma tendência, como eu falei para vocês, essa questão da polaridade, uma polaridade masculina ou feminina. Um homem delicado, um homem gentil, ou você tem um homem grosseiro, um homem que demonstra grande poder de influência, uma mulher que é bem feminina, uma mulher que não tem aquele cuidado com usar cor-de-rosa, de ficar pintando a unha bonitinho, de ficar vestindo roupinha colorida. Ela quer saber de viver a vida dela numa boa. Isso não faz dela masculina, né? Mas isso demonstra o quê? A sua polaridade. Como eu falei para vocês, peguemos Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá. Nós temos uma mulher forte e temos um homem frágil. E nem por isso eles trazem tendências da sexualidade, de homossexualidade. Né? Então, por isso a gente coloca, né, esse preparo, esse trabalho que é feito no plano espiritual, ele demora muito tempo, nós não sabemos como isso funciona, nós não sabemos o que o espírito, aqui o espírito se submete em termos de preparo magnético, preparo fluídico, preparo psicológico, nós não temos ideia porque não se foi falado sobre isso ainda. O que os espíritos falam é, os espíritos não têm sexo, ponto, isso nós sabemos. Mas nós sabemos que os espíritos trazem personalidades, de acordo com a vivência que ele teve. Assim como na sexualidade, como tendências para várias coisas. Tendências para política, para a arte, para o esporte, para o militarismo, para a violência. Fazem parte características, elementos da sua personalidade. E ele vai desenvolvendo um ou outro, ou equilibrando um ou outro de acordo com as provas que ele vai vivenciando. Então, Miriam, né, depois de falar esse monte de coisa, eu não sei se eu joguei um monte de coisa espalhada e vocês vão ter que juntar depois. Não sei se eu consegui transmitir mais ou menos aquilo que eu pensava. Mas, né, eu vejo dessa forma a questão da sexualidade. Né? Pois é muita coisa. Né? A gente vai jogando. Então, elementos que nós temos que considerar. Na reencarnação, você traz um preparo psicológico, que é bem feito para quem aceita e não tão bem feito para quem rejeita, mas ele é obrigado a fazer. Ele sofre a influência do organismo, que traz uma influência muito forte de acordo com as tendências. Essa questão hormonal, que a gente não considera muito, ela é extremamente forte. Quando pega, por exemplo, um instinto feminino para a reprodução, aquela mulher que deseja ter filhos, aquilo para ela muitas vezes é uma ebulição de hormônios no seu organismo que provoca nela esse desejo. Para aquele espírito que vive essa nova experiência da feminilidade, e que aceitou com naturalidade, ele simplesmente se deixa levar por essa tendência. E então ele vive a experiência da maternidade de uma forma absolutamente natural. Para aquele espírito que é mais rebelde, muitas vezes a rebeldia pode ser tanta que ele acaba até se desequilibrando. E aí então vivendo outras experiências, né, de conflitos de sexualidade. Para o homem, por exemplo, uma mulher que de repente reencarna numa condição de homem, que traz ali um preparo adequado, sofre a influência, né, dos nossos hormônios, do testosterona e tudo mais. De repente era aquela mulher que era tranquila no passado, de repente vem aquele homem que dá soco na mesa, quando grita, né, fazendo aquele escândalo quando o time de futebol ganha e tudo mais. Isso é a influência do organismo e seu preparo psicológico. Mais uma vez, como isso acontece, a gente não sabe. Quanto tempo demora, também a gente não sabe. Mas certamente é um trabalho muito difícil de ser feito. E a mesma coisa acontece também nessa questão de preparo, não é só com relação à sexualidade, é com relação à maternidade.
Porque dá a impressão de que todo mundo reencarna pronto para ser pai ou pronto para ser mãe. E a coisa não é bem assim. Muitas vezes você reencarna dizendo assim, eu vou ser pai, o que eu faço? No mundo espiritual, nós temos esse preparo, olha, você vai ser pai, os seus objetivos serão feitos dessa forma, você deverá reencaminhar o indivíduo daquele jeito, toma cuidado por isso, você vai ser uma referência nisso, você vai ter que tomar cuidado daquilo. Então são instruções que nós recebemos como se fosse, entre aspas, um curso de pai ou um curso de mãe. Porque hoje a gente acha que a gente encaminha um filho para um futuro por instinto. Não é assim. Então nós temos também esse preparo para poder fazer as coisas da melhor forma. Para entendermos quais são as responsabilidades dessa função. No Livro dos Espíritos não tem ali que a maternidade e a paternidade são funções, são missões. Para você realizar qualquer tipo de missão, você tem que se preparar para ela. Então é a mesma coisa. Então você reencarna para viver a sua vida como filho, e aí então você vai se relacionar afetivamente com alguém, vai se casar com ela e tal, etc e tal, vai formar sua família. E aí então vem a segunda parte. Você será pai ou você será mãe? Aí você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu faço? Calma, que você vai saber o que fazer. Nós vamos te dizer. E aí então você se prepara adequadamente para aquilo. Então tudo aquilo que a gente vive hoje, nessa questão da emancipação, daquilo que acontece durante o nosso repouso físico e tal, nós temos contato com o mundo espiritual que nos trazem condições para isso. Inclusive, nós até já tivemos um relato interessante que durante o desdobramento havia necessidade de um espírito reencarnar, os pais foram levados para o plano espiritual e disseram, nós temos uma nova missão para vocês. Vocês não estavam programados para isso, mas nós precisamos dessa ajuda, vocês aceitam? Nós aceitamos. Pouco tempo depois a mulher engravidou. E veio um espírito que tinha ali uma missão, um trabalho que ele tinha que fazer, que não tinha nada a ver com aquela família, mas a família o acolheu para isso. Então tudo vem de uma forma muito planejada, nada acontece ninguém salta de paraquedas aqui. O nosso pouso aqui é muito seguro, planejado, a torre de controle está de olho. A Miriam colocou, quando não priorizamos o aprendizado moral, caímos naquelas frases culturais que nos escravizam. Todo homem é assim, tinha que ser assim. Exato, porque o nosso mundo hoje, ele não vê o mundo de uma forma linear. Ou seja, que nós vemos que nós estamos vindo de um passado distante e que nós estamos chegando, né? Tarcísio, escreve na área de texto, fica melhor para a gente trabalhar, querido. Então, que nós vamos dar uma continuidade, né, na nossa evolução. Tudo tem ali, né, uma continuidade. Então, quando você fala que todo homem é assim, significa que nós estamos vendo todos os homens agora. Mas no futuro, esses homens terão novas experiências. Ou melhor, esses espíritos terão novas experiências. E aí, então, ele conseguirá, né, desempenhar novas funções, desempenhar novas tarefas. Fernando colocou, né, minha sobrinha quando estava grávida, eu disse para o namorado dela, né, fica perto dela na hora, porque a vida vai te dar 1 ou 2 segundos para você pegar o manual da criança, né? Pois é, só que na verdade, né, quando eles fazem isso, eles acabam recebendo também instruções que também não sabemos como é que isso funciona, né? O Hermes lembrando ali em cima, né, que sobre a homossexualidade, Kai Bachuto fala, né, no Fundamentos da Reforma Íntima fala um pouco sobre isso também. Então temos vários espíritos que tratam desses assuntos. Tá? Então, Miriam, depois que você processar, amanhã a gente vai ter aqui o nosso Evangelho no Lar até as 10 horas, e depois a partir das 10 às 10 e meia a gente tem o nosso tema livre de novo, né? Aí se você quiser trazer mais um pouquinho dessas dúvidas, coloca para nós. Então eu não sei exatamente, né, se o meu modo de pensar foi ao encontro daquilo que vocês estavam discutindo, estavam debatendo, né? Então, espero que consiga, assim, pelo menos contribuir um pouquinho para encaixar naquilo que vocês pensavam também. Foi isso mesmo? Tá, então beleza, né? Então, tomara que tenha contribuído de alguma forma. A Betinha lembrou também aqui, né? Forças Sexuais da Alma, do professor Jorge Andréa, também fala desse assunto. Bom, mudando agora um pouquinho da nossa página, o Braço colocou lá em cima, né? Qual é a pergunta que você colocou mesmo, Braço? Coloca de novo aí para mim, por favor. Só para a gente colocar certinho. Lembrando que hoje é o nosso tema livre, né? Então vocês estão colocando temas aí para a gente debater. Sim. Qual era a questão do chupacabras? É que eu vou ter que voltar toda a minha página aqui em cima para poder olhar lá em cima. Só coloca de novo para mim, por favor. Que fica mais fácil, né?
se são seres de outro mundo. Tá, o Brás colocou uma pergunta que é interessante, se por acaso os chupacabras, né, que são, por mais engraçados que possam parecer dentro daquilo que a mídia vem explorando, né, por mais assustador que possa ser para outros grupos também. Então, o Brás colocou aqui, perguntou se os chupacabras são seres, né, espíritos que vivenciam a experiência da licantropia, que nada mais é do que um hipnotismo a que o espírito se submete, assumindo, né, a condição de aparência de lobos. Né? A gente lembra que o nome científico, por exemplo, dos lobos, né, o Canis lupus, né? Então licantropia está ligado com essa ideia do psiquismo voltado para essa transformação perispiritual. E ao mesmo tempo perguntou também, né, se isso pode ser um ser de outro mundo. Olha, Brás, a gente tem que lidar com a realidade, né? E a realidade diz o seguinte: nós temos pouquíssimas informações a esse respeito. Nós temos tudo aquilo que chega para nós vem de uma forma fragmentada, de uma forma duvidosa. Então, se você perguntar para um espírita se é possível que seja uma manifestação espiritual, ele vai dizer: é possível, mas pode ser pouco provável, né? Principalmente da forma intensa como vem aparecendo. Porque se fosse assim, se fosse permitido que um ser, como um chupacabra, por exemplo, se manifestasse em tantas partes do mundo, nós teríamos outros seres que também se manifestariam, né? E por outro lado, nós teríamos a opinião, por exemplo, daqueles que são os ufólogos, que diriam: não, isso também pode ser um ser de outro mundo, né? Então, na verdade, pela falta de informação mais sólida para a gente poder analisar, qualquer palavra que for dita vai ser uma questão de especulação. Voltando, Brasil, então, bom, essas imagens que foram registradas, como você falou assim, né, são vídeos que não tiveram clareza, ninguém tem informação concreta. Tudo isso se torna apenas uma questão de ficção, uma questão de folclore, como o Hermes lembrou ali também, né? Quando Emmanuel arriscou falar sobre esses supostos jardineiros, eu não conheço essa citação, mas ele tenha se arriscado a falar isso, e realmente ele correu risco, se ele falou, né? Porque quando você fala assim tenta colocar uma posição, como foi o ET de Varginha, a mesma coisa, né? Quando você coloca uma posição doutrinária sobre alguma coisa que você não tem fundamento para falar, você se arrisque muito a perder credibilidade. Por exemplo, você falou assim que o espiritismo se distancia da ufologia. Nós temos alguns estudos, principalmente que são realizados no Centro Espírita Leon Denis, tem ali alguns encontros que acontecem, espiritismo e ufologia. Para alguns espíritas, falar desse assunto dentro do espiritismo é uma situação completamente descabida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso porque esses espíritas não creem que aquilo que a ufologia apresente tem alguma coisa de produtivo, de proveitoso. Já para outros espíritas que veem nessas manifestações que são registradas por vídeo ou por relatos e tudo mais, algumas coisas que são positivas. E aí, então eles acham que é interessante, principalmente porque dizem para nós, os espíritos, que existem mundos habitados, né, muitos habitados além do nosso. Então, cada grupo espírita vai desenvolver um trabalho de acordo com a sua crença, de acordo com a sua tendência a aceitar esse ou aquele assunto. Então, falar sobre aquilo que para nós não tem uma base concreta é extremamente delicado. A gente não, é um assunto que você não tem o que falar. Eu vou falar sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu penso. Eu vejo isso muito mais um folclore do que uma realidade, já que a gente não tem nada de palpável. Mas se por acaso surgir alguma coisa concreta, eu não tenho nenhum problema em admitir que aquilo existe. Então é difícil a gente colocar qualquer posição sem termos uma situação definida. Às vezes é muito mais fácil você acreditar em milagres, que não sendo uma manifestação espiritual, do que falar de um ser de um outro mundo que aparece nas esquinas à noite para assustar pessoas. Então, o Brás colocou, na semana fiz uma pesquisa sobre o chupacabra, não é folclore não, foi no planeta inteiro. Cadê as provas, Brás? Hoje até mesmo as manifestações de ETs acabam se tornando folclore para muitos cientistas, porque você não tem prova concreta.
Então, para acreditar no chupacabra que aparece em alguns lugares e a falar sobre manifestações de seres extraterrestres pela quantidade de registros, ainda que sejam, né, precárias, né, os registros precários, a gente acaba atendendo muito mais para outro, né? Fotos não podem ser provas. Pois é, prova, o que é prova exatamente? Quais são os elementos que te provam aquilo? Você tem que juntar fotografia com relato, com evidências que vão se somando e vão te tornando concreto. Fora isso, a gente não tem nada para falar. Não tem, infelizmente. É possível que seja? É possível, mas é pouco provável. Né? Como disse Sherlock Holmes, né? Tirando o impossível, né? a tal coisa, por mais improvável que seja, pode ser verdade. Mas até aí você não pode acreditar simplesmente porque estão dizendo por aí. Falaram da loira do banheiro, na época, quando eu era garoto, muito mais do que falam do chupacabra hoje. E as pessoas acreditavam naquela época na loira do banheiro. Vocês se lembram, né? O homem do saco e coisa e tal. Lembro que na época da escola a gente já falou sobre isso, que a gente tinha medo de ir no banheiro sozinho, porque de repente aparecia a loira vestida de noiva lá, para tirar o algodão da boca dela, né? Folclore. Então não temos muito o que falar dessa questão, né? Mas certamente, né, é possível que aconteça, né? Sei lá. Pessoal, temos mais 10 minutinhos aí. O Fernando colocou, né? Seria como a reencarnação de Emmanuel em São Paulo, para todo mundo ver que ele, né? Agora eu pergunto para quê, né? Pois é, questão de curiosidade improdutiva, né, Fernando? Se ele tiver que reencarnar, ele vai reencarnar como todo mundo reencarnou, como nós já reencarnamos e como outros vão reencarnar também. O Braço colocou: uma bióloga paulista em Jaguaribe deixou o local do seu trabalho de zelar dos cães apreendido devido a esses ataques, né? Pois é, mas enquanto não aparecer quem é realmente o bicho que fez isso, né? Na época em que o chupacabra apareceu lá vacas que eram secas, né? Cabras que estavam secas, porque foi um bicho lá e mordeu as artérias e sugou o sangue sem fazer sujeira. E a gente pensa, né? Que bicho é esse que apareceu? Vai saber. Então, a princípio, poderia ser apenas fantasia, né? Ataques de outras formas, né? Mas não tem nada concreto, infelizmente, ainda. Chama o CSI, né? Ou o Arquivo X também, né, Miriam? Eu prefiro o Arquivo X. O Mulder e a Scully, eles são muito bons nisso, né? Aliás, fizeram um episódio sobre esse chupacabra depois de um tempo. Né? Então é isso, né, gente? Bom, mais 10 minutos, pessoal. Alguma coisa que vocês queiram colocar? Mais algum tema? Temos ainda 10 minutinhos. Fechando aqui. A história, por exemplo, né, do lobisomem, né, de repente pode ser também uma licantropia. E isso é sério, né? Você fala assim, olha, por que o folclore diz sobre o lobisomem? De repente você vê um ser com forma de lobo. É possível? É possível. É provável? Aí já é outra história, né? Mas, pessoal, fechando por aqui. Eu acho que importante é manter a mente aberta, né? Manter sempre a visão assim, atenta para analisar todos os casos sem nenhum tipo de preconceito. Eu não vou deixar de analisar porque eu não gosto, porque eu não acredito, né? Se por acaso surgir alguma coisa interessante, vamos explorar esse novo caminho. E isso a gente aprende com o Espiritismo, que é um dos seus fundamentos, né? Seus fundamentos mais sólidos. Sempre analisarmos, né? Kardec começou a doutrina espírita mantendo a mente aberta para mesas que se moviam, né? Já pensou? Alguém fala para você assim, tem mesa se movendo sozinha lá na casa do vizinho. Vamos lá ver? Kardec falou assim, vamos pagar para ver. O Dudu colocou, né? O homossexualismo seria uma forma de expiação? Na verdade eu não vejo como expiação, Dudu, eu vejo como prova, né? Prova é quando você é testado no seu caráter. Expiação é quando você, além de ser testado no seu caráter, vai com Deus, Norberto, grande abraço, amigo. Então, além de expiação, além de ser um teste de caráter, vem também com relação a uma correção que você está vivendo, né? Então, assim, você fala o homossexualismo, seja como for, uma prova, uma expiação, que muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra, não consegue compreender o que é, né? Porque, na verdade, você não pede para ver. Se é uma prova, você pode até aceitá-la, né? Pergunta para um aluno numa escola se eles querem fazer uma prova. Eles podem aceitar que o professor falou, semana que vem a gente tem prova. Todo mundo falou assim, meu Deus, né? Mas dizer assim, professora, dá para a senhora dar uma prova para mim?
ninguém faz isso, né? Então, porque para nós tá bom assim. Então a gente quer melhorar do jeito fácil, não do jeito de ser testado. Mas seja como for, tirando o prova, tirando questão de prova ou de expiação, tudo aquilo que perturba, né, o nosso bem-estar é para nós um desafio. E você viver a homossexualidade, você vive conflitos afetivos, você sofre o preconceito da sociedade, né, você sofre a incompreensão. Então certamente é para aquele indivíduo um desafio que ele tem que superar. Alguns conseguem viver isso com naturalidade, outros se desvirtuam, outros desistem e cometem suicídio. Então, independente do que for, a obesidade, a homossexualidade, a velhice, as limitações intelectuais ou físicas, as condições sociais, tudo aquilo que provoca em você um tipo de perturbação é um desafio que precisa ser vencido. E cada um vai vivenciar aquela experiência de acordo com o seu entendimento e de acordo com o seu potencial. Isso que é fundamental, né? Então, certamente aqueles que vivenciam, numa situação, por exemplo, no Brasil, você viver a homossexualidade, que ela é aceita de uma forma assim geral na sociedade, mas as leis não te apoiam, você sofre preconceitos de grupos, você se torna um grupo minoritário, e todo grupo minoritário sofre a pressão daqueles que têm um pensamento dominante. Então, né, sempre são situações dramáticas para aqueles que vivenciam isso. Certamente eles não gostariam de viver aquela questão. Tem um palestrante, que eu me esqueci o nome dele agora, que eu não conheço muito das suas exposições, mas aquilo que eu ouvi, ele falava engraçado, né, que teve um jovem que vivia a homossexualidade, e ele vivia isso, não era assim, meio mais ou menos, ele demonstrava realmente as características da homossexualidade feminina, no caso da personalidade feminina, no seu comportamento. Ele dizia assim: eu não tenho culpa se eu sou uma Fanta numa garrafa de Coca-Cola, porque eu me sinto como uma mulher, mas o meu organismo não é. E quando ele falava sobre isso, ele falava com muita dor. Porque primeiro ele teve que contar com a aceitação da família, que já é difícil. Porque a família idealiza, né? Nossa, o menininho cresceu, ele vai torcer para esse time de futebol, ele vai pegar todas as gatinhas, vai fazer essa profissão, vai ter uma família. De repente ele fala: eu sou homossexual. Então primeiro tem aquela frustração, que a família pode até aceitar depois, mas no começo é aquela frustração, aquele impacto. Porque ninguém está preparado para isso, porque nós recebemos uma cultura muito ortodoxa. Que você nasceu para ser menininho, ou você nasceu para ser menininha. O menininho vai brincar de carrinho e vai chutar bola, as menininhas vão brincar de boneca e vão brincar de cozinha. De repente você chega e fala assim: olha, tudo diferente. A menininha quer jogar bola. E como é que fica então? Tudo muda, né? Então, nesse tipo de criação, você começa primeiro com a família, depois com o grupo social que você vive, depois a sua profissão, o que você vai fazer, o que você não vai, com quem você vai conviver, você vai ser apontado, criticado, vai sofrer os sarcasmos, as agressões e tudo mais. Então, na verdade, você manter o equilíbrio de uma tendência sexual numa sociedade que te reprime é um grande desafio. Porque nós sempre achamos assim: você precisa necessariamente se envolver com alguém, você precisa viver aquela vida de sexualidade com alguém. É quase que uma praxe que existe dentro da nossa sociedade, né? Então é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Tenho muitos amigos homossexuais e eles mesmos às vezes se perguntam por que de vir assim, mas se sentem muito felizes mesmo com a discriminação, né? E dizem que se tiverem que vir de novo, que viriam com a maior felicidade, né? Mesmo com todos os problemas que surgem durante a vida. Mas se você perguntar, grande abraço, Jócio, se você perguntar, vocês gostariam de vir de uma forma equilibrada? Certamente eles prefeririam assim. Então eles podem aceitar esse desafio, aceitar a sua condição, mas você diz assim: você gostaria de ser assim para sempre? Ou você gostaria de viver os seus sonhos, de viver as suas tendências? Certamente eles optariam por isso. Né? Então são desafios temporários, são provas temporárias, expiações temporárias que cada um vive, e vai depender da forma como eles, o que eles vão colher de benefício dessa sociedade, dessa experiência. A Miriam colocou, né, esse assunto está cada vez mais forte na nossa sociedade, né, porque no passado já existia, mas hoje tem a prospecção diferente, né, se a questão moral não entra agora, que é a hora, né, ficamos nesses embates sociais. A pergunta que fazem o tempo todo é normal ser homem e mulher e o resto é anormal? Pois é. Enquanto a gente fica pensando dessa forma rígida,
de acreditar que você só pode ser assim ou pode ser assado, aqueles que não conseguirem seguir esse comportamento acabam sofrendo também, né? A Fraterna colocou, né, o gay é o homo em desequilíbrio mental, certo? Não, na verdade o gay, o homossexual é a mesma coisa, né? O que nós observamos são apelidos pejorativos que as pessoas colocam para aqueles, né, que se comportam de uma forma mais ostensiva, muitas vezes até afrontando, né, o comportamento da sociedade, e para aqueles que são mais discretos, né, e tudo mais, né? Eu já tive convivência com pessoas do meu trabalho, por exemplo, que uns eram aqueles, sabe, escrachados, gostavam de falar escandalosamente, provocavam constrangimentos, enquanto que outros eram extremamente discretos, né? Então, na verdade, é assim, quando você vive a sua vida de uma forma discreta, sem querer provocar o choque, o escândalo, né, você acaba vivendo uma vida muito mais tranquila. Então é uma questão de opinião de cada um. E isso pode ser também para o homossexual, pode ser para o bissexual da mesma forma. Você pega homem que acha que quer aparecer, mulher que quer aparecer, que se torna escandalosa, acabam caindo muito mais, né, para essa situação de constrangimento para si mesmo e para os outros, né, do que viver uma vida natural. O Francis colocou, abração Francis, né, eu acho, né, que é uma escolha. E se escolheram, terão que arcar com as consequências, sejam elas boas ou más. Pode ser escolhas ou não, né, Francis? Muitas vezes você aceita, mas você não escolhe. Porque ninguém escolhe, né? Olha, eu tô com muita vontade de ir na farmácia tomar uma benzetacil. Você fala assim, olha, eu preciso tomar benzetacil, fazer o quê? Né? Então escolher uma vida de conflitos como essa, certamente não é uma escolha fácil. Aqueles que optam por essa prova têm consciência do que estão fazendo. Mas de um modo geral, as provas impostas, as provas que são difíceis, elas são sugeridas, elas são indicadas, elas nos são apresentadas, mas certamente não são escolhas fáceis de se fazer. Mas é difícil a gente falar sobre aquilo que os outros vivem se a gente não consegue nem compreender aquilo que a gente vive. Por que nós escolhemos essas provas? Por que nós escolhemos essas expiações? O que a gente esperava aprender com isso? A gente não sabe nada sobre nós, né? Imagina sobre a gente mesmo, né? Imagina sobre os outros, né? Então é difícil, né? São temas que ainda tem muita coisa para aprender, sem dúvida nenhuma. Somos tão infantis ainda para esse assunto, né? Para esse assunto ainda, que achamos muita graça das piadas sobre a sexualidade do outro, né? Em todos os tipos, né? De sexualidade, de racismo, de condição social, né? De você olhar e falar assim, nossa, tinha que ser pobre mesmo, né? A gente vê, né, o Caco Antibes lá do Sai de Baixo, quando ele falava assim, vai seu bando de pobre, todo mundo dá risada, né? Alguém escolheu ser pobre? Passar por dificuldades financeiras, passar por sonhos que não são realizados? Isso não tem graça. Tem graça quando a gente fala de uma forma geral, né? Então, muita coisa para a gente poder aprender ainda. Bom, pessoal, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje, né? Pois é, também acho, né, Miriam? Verdade, né? Não existe piada sem preconceito, é verdade. Então, fechando por aqui o nosso trabalho, a gente fez hoje o nosso tema livre do mês. E então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando então mais para frente. Eu espero, né, que o que a gente conversou, a gente pegou praticamente metade do nosso tema falando sobre essa questão da sexualidade. Poderíamos falar durante uma semana, durante um mês, durante um ano sobre esse assunto, né? Não, na verdade, Mateus, o Espiritismo ele não tem a pretensão de explicar tudo. Na verdade, ele te dá possibilidades de aprender. Se nós imaginarmos que você vai pegar todos os livros do Espiritismo e encontrar respostas, é uma pretensão assim absurda, né? Então, na verdade, assim, nós temos temas que nos permitem desenvolver, nós temos métodos para podermos discutir mais o assunto, mas certamente nós não temos nenhum assunto fechado. O que o Espiritismo traz como base fundamental são aquelas 5 que a gente conhece. Primeiro, que o espírito continua vivo depois da morte do corpo físico. Segundo, que ele pode se comunicar com o mundo físico. Terceiro, que ele reencarna para poder viver novas experiências. Quarto, que existe a lei de causa e efeito que nos coloca em condições novas. E quinto,